Gravação iniciada. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 19 de novembro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar pelo processo da autuada Júlia Graça Scriplit. O patrono já avisou que vai só acompanhar o julgamento. Doutor Alexandre, vamos lá? Pois não. Bom dia a todos. Temos aqui um auto de infração de TCMD, lavrado contra a autuada, né, Júlia Scriplit e o Solidário. Nessa autuação, o fisco cobra diferença de TCMD em razão de erro na base de cálculo do valor do imposto. Essa decisão é mantida em primeira instância, e tanto a contribuinte quanto o solidário apresentam recurso ordinário, com um detalhe que a base de cálculo do imposto, a discussão de mérito desse auto de infração, é discutida previamente em mandado de segurança, impetrado por ambos, né, e outros que estariam na mesma situação da família. Esse auto de infração vem aos autos com cópia pelo próprio AFR autuante. No recurso ordinário, pedido é de exclusão do solidário, e nos recursos, né, em ambos, e pedido de suspensão do processo, alegam nulidade, enfim, porque haveria já o depósito prévio do valor exigido pelo fisco, e pedem a suspensão. Não há discussão quanto ao mérito da exigência fiscal. Então, os recursos tratam apenas de matéria diferenciada. Eu vou ao meu voto. Ambos os recursos ordinários preenchem os requisitos de lei para seu conhecimento, motivo pelo qual passo a sua análise. Importa mencionar, inicialmente, que o mérito da exigência fiscal do presente AIM é discutida pela contribuinte em mandado de segurança, e por essa razão, o pleito recursal apresentado por ela e pelo solidário não abordam a matéria de mérito na qual se discute a correta base de cálculo do TCMD. Por quê? Conforme regra do artigo 30, parágrafo 1º da Lei 3.457 de 2009, ocorreu a desistência pela autuada do direito de litigar nesses autos ao propor previamente ação judicial para discutir a legalidade da mencionada exigência. Na prática, tanto a autuada quanto o solidário, em linhas gerais, apenas buscam a suspensão do trâmite do presente processo administrativo, e o fazem em razão de discussão de mérito já está sendo travada nos autos do mandado de segurança número 1008968-03/2024, ou seja, em ambos os recursos não há discussão sobre o mérito da exigência fiscal, base de cálculo do TCMD, em razão de ter ocorrido a desistência do litígio nos termos do artigo 30 da Lei 13.457 de 2009, que eu transcrevo a seguir. Analisa inicialmente o recurso ordinário da autuada. Afirma a autuada que o auto de infração seria nulo, pois lavrado apenas para prevenir decadência dos valores de TCMD não recolhidos ao fisco, valores esses que foram depositados em juízo nos autos do mandado de segurança número tal, tornando-se, portanto, desnecessária a lavratura do AIM, conforme o entendimento do STJ, tema repetitivo 271. Diferente do quanto alegado pela autuada, a lavratura do auto de infração se mostra legítima e obrigatória, mesmo quando o contribuinte tenha realizado o depósito do montante integral em juízo, como ocorreu, pois o objetivo da lavratura do lançamento é o de prevenir que ocorra a decadência do crédito tributário, conforme previsto no artigo 30 da Lei 3.457 de 2009. Importa mencionar que o depósito judicial não suspende o prazo decadencial, ele apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, sem o extinguir, sendo certo que apenas na hipótese da demanda judicial ser julgada favoravelmente ao fisco, com eventual conversão do valor do depósito em renda, é que ocorrerá a extinção do crédito tributário. Certo é que o presente AIM foi lavrado sem penalidades e com exigibilidade suspensa, conforme se prevê no campo de observações dos autos das folhas 2. E aí a menção aí no item 4 de observações, que o AIM foi lavrado sem incidência de penalidades e por estar o crédito tributário com exigibilidade suspensa. Segundo voto.
Sua lavratura, portanto, decorre do cumprimento de exigência legal, sendo obrigação funcional do AFR autuante constituir o crédito tributário para resguardar o direito de crédito do fisco, conforme determina o artigo 142 do CTN, que indica que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional do agente fiscal. Também, segundo o voto, também não deve prosperar o pedido recursal de sobrestamento do trâmite do presente processo, enquanto o mandato de segurança não for julgado, pois a discussão aqui tratada é distinta da judicial, sem relação de dependência uma em relação à outra, pois aqui pretende a autora a declaração de nulidade do AIM, já afastado acima nesse voto, e também o pedido de suspensão de seu trâmite, enquanto no mandato de segurança discute-se o mérito da exigência fiscal, qual seja a correta aferição da base de cálculo do TCMD. Ademais, como dito acima, o AIM foi lavrado com a exigidade suspensa, garantindo à contribuinte autuada que não ocorrerão atos de cobrança enquanto o mandado de segurança não for definitivamente julgado, não havendo justificativa embasada em lei para que se defira seu sobrestamento. Nestes termos, o pleito recursal da autuada, embora possa ser conhecido, não pode ser provido. Analiso agora o recurso ordinário do solidário, e eu faço apenas em relação à matéria diferenciada, haja vista que grande parte de seu pleito recursal repete as matérias apresentadas no recurso da autuada, que já foram analisadas neste voto. Em linhas gerais, o solidário argumenta que, sendo doador, não deveria ter sido incluído como responsável solidário no auto de infração, referente ao TCMD, uma vez que a legislação aplicável ao caso estabeleceria que o contribuinte do imposto é o donatário, e o redirecionamento de eventual cobrança só poderia ser realizada caso este não fosse domiciliado no Estado de São Paulo. Argumenta ainda que a responsabilidade solidária prevista no artigo 8º da mesma lei deve ser interpretada como responsabilidade subsidiária, havendo benefício de ordem. Além disso, argumenta que o valor da agência fiscal teria sido integralmente depositado em juízo nos autos do mandado de segurança, em que pese as bem elaboradas razões recursais apresentadas pelo solidário, entendo que não podem ser acolhidas quanto à sua busca pelo reconhecimento de nulidade de sua inclusão como responsável solidário, pois, no termo do artigo 8º, inciso 3º da Lei 10.705/2000, o doador figura como devedor solidário da situação tratada no presente AIM. Vejamos. E aqui indica, nos casos de possibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, responde solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões que forem responsáveis, o doador, no caso do parágrafo único do artigo anterior, o donatário. Como se vê, na impossibilidade de exigir o cumprimento da obrigação diretamente da donatária, a cobrança do tributo poderá ser demandada diretamente do doador, por figurar este como devedor solidário, nos termos do artigo 8º, inciso 3º da Lei 10.705/2000. Pode o fisco, portanto, buscar satisfação de seu crédito tanto da contribuinte autuada quanto do doador, por se tratar de responsabilidade solidária prevista em lei. Ademais, caso o doador, de fato, entendesse ser parte ilegítima na discussão de mérito acerca da correta base de cálculo do TCMD, não figuraria como um dos impetrantes do mandado de segurança impetrado no ano de 2024 para a discussão da matéria de mérito da exigência fiscal, cuja cópia foi juntada a esses autos pela AFR autuante, as folhas 354 e 372. Por tais motivos, conheço o recurso ordinário do solidário e a ele nego o provimento, devendo o solidário ser mantido na posição de responsável solidário em relação à exigência fiscal do TCMD, por configurada a situação prevista no artigo 8º, inciso 3º da Lei 10.705/2000. Nestes termos, conheço o recurso ordinário da autuada e a ele nego o provimento, conheço o recurso ordinário do solidário e a ele nego o provimento. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutor Alexandre. Doutor Tortello, representação fiscal, alguma consideração? Bom dia a todos. Não, nada a acrescentar. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Rodrigo Hofstadter, alguma consideração? Sem consideração, presidente, parabenizo o voto do relator, doutor Alexandre, e o acompanho. Muito obrigado. Doutor Cláudio Salsa Cano. Também sem considerações e acompanho o voto do relator. Muito obrigado. Eu também acompanho o voto do ilustre relator. Encerramos o debate. Quórum. Em votação.
Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutor. Então, foi negado o provimento ao recurso da autuada e do solidário. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Eu que agradeço, doutores. Bom trabalho, bom dia. Muito obrigado. Vamos no processo da Aluzinco. Eu sou o relator. Eu já antecipei o voto para os membros da Câmara. Aqui é crédito indevido decorrente de documento inidôneo. A empresa teve a sua inscrição estadual cancelada pelo fisco do Estado do Rio de Janeiro e declarados sem efeito todos os documentos por ela emitidos, etc. e tal. Não apresentou nenhuma prova da boa-fé, né, que poderia salvar o contribuinte nessas situações. Trouxe umas alegações de nulidade, etc. e tal, passei todos como eu demonstrei no meu voto. E assim eu neguei provimento ao recurso. Vou poupá-los da leitura. Ok? Tudo bem, em discussão, doutor Alexandre, doutor Tortello? Nada a acrescentar, senhor presidente, apenas o fato de que no transporte, o próprio autuado é responsável pelo transporte e o que prejudica de forma definitiva a questão da boa-fé. Com certeza. Doutor Alexandre? Nada a acrescentar, presidente. Eu acompanho seu voto. Doutor Rodrigo? De igual modo, presidente, nada a acrescentar. Parabenizo pelo voto. Realmente não há aí os indícios da boa-fé, né? Então, eu acompanho, presidente. Obrigado. Doutor Cláudio? Também, sem considerações, acompanho o voto do relator. Muito obrigado a todos. Encerrando debates. Quórum? Em votação. Encerrando a votação. E encerrando o julgamento. Próximo processo, Superfrio, relator doutor Alexandre dos Santos Dias. Doutor Alexandre. Microfone. Estava no mudo, desculpa. Uhum. Bom dia a todos mais uma vez. Temos aqui um auto de infração lavado contra a empresa Superfrio. São 5 itens. Primeiro, de falta de pagamento de ICMS por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas como não tributadas. O segundo, de falta de pagamento de ICMS em operações tributadas com erro na determinação da base de cálculo. O terceiro, falta de escrituração de notas fiscais relativas à entrada de mercadoria no estabelecimento e CTS relativos ao recebimento de serviço de transporte, sendo que já se encontravam escrituradas as operações do período. O item 4, de falta de escrituração de notas fiscais relativas à entrada de mercadorias no estabelecimento e CTS, relativos aos serviços. A primeira são operações não tributadas, né? O item 3, o item 4 é a mesma autuação, só de operações tributadas. Então, notas fiscais não foram escrituradas quando já escrituradas as operações do período. E item 5, escriturar livro de registro de entradas, documentos fiscais relativos a entradas de mercadorias com divergência entre o valor total das notas fiscais eletrônicas e o valor total da escrituração digital. A auto-infração é mantida em primeira instância e vem com o recurso ordinário da contribuinte. O recurso ordinário, a contribuinte repete praticamente linha por linha o que foi apresentado como defesa. Eu vou ao meu voto. Reconheço o recurso ordinário da contribuinte por preenchidos os requisitos de lei, passando a sua análise. É importante mencionar desde logo que a peça recursal praticamente repete na íntegra toda a argumentação apresentada em defesa, sem inovar,
e como bem apontado pela dota representação fiscal em suas contrarrazões, sem enfrentar de maneira individualizada a materialidade das acusações fiscais que são imputadas no AIM, insistindo apenas em argumentos genéricos de ocorrência de suposta arbitrariedade por parte do AFR atuante, suposta ausência de provas das infrações apuradas. Pois bem, a alegação preliminar de nulidade do AIM, por supostamente não ter respeitado os critérios da legislação para sua lavratura, não pode ser acolhida, pois é de fácil verificação que os 5 itens da acusação fiscal contêm descrição clara, objetiva e suficientemente detalhada dos fatos apurados em cada infração, indicação do artigo regulamentar infringido e da regra legal de cada multa aplicada, todas reforçadas pelas provas juntadas aos autos e pela descrição detalhada contida no relatório circunstanciado de folhas 9/12. O auto infração inaugural o auto inaugural é fato, atende aos requisitos elencados por artigo 142 do CTN, pois há nele a identificação do sujeito passivo, do fato gerador, da matéria tributável, do montante do tributo devido e a proposta de aplicação de penalidade cabível. Além disso, as acusações fiscais foram descritas de forma detalhada e compreensível, cumprindo as diretrizes elencadas pelo artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, que eu transcrevo a seguir. Nesses termos, o trabalho fiscal deve ser reputado válido, por preencher os requisitos exigidos em lei, para tanto. Também não pode prevalecer o argumento recursal de que as informações utilizadas pelo FR atuante para a lavratura do AIM teriam sido fornecidas por terceiros. Isso porque a autuação se deu com base nos dados que foram fornecidos pela própria contribuinte à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, por meio de registros apresentados em sua escrituração fiscal digital. Nesse ponto, mostra-se correta a análise feita pela dação recorrida quanto trata da possibilidade de utilização para fim de elaboração da acusação fiscal das informações fornecidas pela própria contribuinte ao fisco. Eu transcrevo aqui um trecho da decisão de primeira instância. Sigo. Alega ainda a recorrente nulidade do AIM por ofensa ao direito da ampla defesa e inobservância ao princípio da busca pela verdade material. Isso porque entende que o trabalho fiscal careceria de provas, nulidade que também não se faz presente. Veja que o AFR atuante esclarece no relatório circunstanciado que tentou obter da contribuinte esclarecimentos acerca das irregularidades que haviam sido apuradas nas informações que ela mesma forneceu ao fisco, mas entendeu por bem manter-se inerte e sem apresentar respostas aos questionamentos do fisco. Para melhor elucidação, segue teor do relatório circunstanciado elaborado pela AFR atuante, que eu transcrevo a seguir. Eu destaco aqui uns trechos que diz aqui o UFR. Para a fruição da não incidência, a condição que os referidos bens voltem ao estabelecimento de origem. Dessa forma, foi solicitada a apresentação de notas fiscais de retorno dos bens. O contribuinte solicitou prorrogação de prazo para atendimento da notificação, que foi concedido. Por fim, não apresentou resposta, detalhamento, justificativas, embasamento legal ou documento amparado. Isso se repete em relação a todos os itens do AIM. Ela pede prazo e acabou silenciando e não deu resposta ao AFR, e eu sigo aqui no meu voto. Como você vê, o AFR atuante cuidou de notificar a contribuinte durante o trabalho de fiscalização a justificar seus lançamentos, sendo certo que essa não o fez, oportunidade que também poderia ter utilizado no momento em que apresentou sua defesa aos termos da acusação fiscal, tendo acesso, inclusive, a todo o extenso conjunto probatório, ou seja, teve a contribuinte a oportunidade de exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório, e o fez apenas de maneira genérica, sem trazer aos autos provas que pudessem infirmar a acusação fiscal. Não há que se falar em inobservância do princípio da busca da verdade material, pois o AFR atuante executou seu trabalho com o detalhamento necessário, escorado nas informações prestadas pela própria contribuinte ao fisco, e caberia a esta demonstrar pontualmente eventual desacerto do trabalho acusatório, mas não o fez, motivo pelo qual referidas alegações de nulidade não são acolhidas. Afastadas as alegações de nulidade quanto ao mérito, como bem mencionado, nada foi alegado pela recorrente que pudesse lançar dúvidas sobre a materialidade dos 5 itens do AIM. Trata-se, portanto, de impugnação parcial apresentada pela recorrente em primeira e segunda instâncias administrativas, nos termos do artigo 35, parágrafo 4 da Lei 3457, que eu transcrevo a seguir. No parágrafo 4 diz que considera-se parcial a defesa na qual o interessado não conteste de forma expressa um ou mais itens da acusação. Assim, ausente
impugnação recursal, combatendo especificamente o mérito de cada uma das exigências dos 5 itens da acusação fiscal, devem ser mantidos nos termos do quanto decidido em primeira instância. O questionamento da multa por confiscatória não pode ser acolhido nesse julgamento, seja porque, como pode ser constatado pelo DDF, todas as penalidades foram aplicadas conforme a gravidade da infração, e percentuais que variam de 1% a 50% diria o afastamento da aplicação dos artigos da Lei 6374, ainda vigentes, medida vedada pelos incisos 1, 2 e 3 do artigo 28 da Lei 3457 de 2009. Também não pode ser acolhido o questionamento da forma de autorização da multa, em razão do teor da súmula 3 deste tribunal, segundo a qual é legítima a atualização do valor básico da multa, nos termos do parágrafo 9 do artigo 85 da Lei 6374 de 89, sendo importante mencionar que referido entendimento sumulado tem caráter vinculante no âmbito dos órgãos de julgamento do TIT, conforme dispõe o artigo 52 da Lei 13.457 de 2009. Nestes termos, conheço e nego provimento ao recurso ordinário, mantendo-se a decisão recorrida nos termos em que foi proferida. Como voto, presidente? Muito obrigado, doutor Alexandre. Em discussão, representação fiscal. Nada a acrescentar, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Rodrigo. Também nada a acrescentar, presidente. Eu acompanho o relator. Obrigado. Muito obrigado, doutor Cláudio. Também, sem considerações, acompanho o voto do doutor Alexandre. Muito obrigado. Eu também acompanho o voto do doutor Alexandre. Com isso, encerramos os debates. Quórum, por favor. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a pauta de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 19 de novembro de 2025. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Tenham todos um bom dia. Luiz Felipe, podemos encerrar a live, por favor.